deixa eu falar um pouquinho sobre o crime. Ahn, por onde eu começo? É, eu acho que, para começar, eu precisaria refutar a tese dos esquerdistas, né, sobre o crime, de que o crime viria da pobreza, né? Uma tese bem estranha. Ah, e, e aí você vai ver essas atividades que acontecem na clandestinidade, essas atividades criminosas, elas são todas têm uma remuneração, né, do ponto de vista monetário muito superior à do operário médio. Se for pegar uma prostituta uh, assim, de um nível relativamente baixo, né, uma prostituta que cobra R$ 100 a hora, por exemplo. É, uma prostituta dessa, eu já falei com prostitutas dessa que recebem esse tanto, que no mês elas fazem 9 mil, né, tipo umas 6, 7 vezes o salário mínimo, 6, 7 vezes o que o operário médio recebe. É, então, assim, a prostituta mais baixa que vive só da prostituição, né? Não tô falando daquela que, por exemplo, tem um emprego, sei lá, no Zafari ou num supermercado, né? E daqui a pouco faz um programa, um fim de semana. Falando das prostitutas que trabalham só com prostituição. Elas a mais ralé, assim, vai cobrar R$ 50 o programa. E aí esse programa de 15 minutos, meia hora. Que está um pouquinho abaixo da que cobra R$ 100 a hora, embora se a gente for olhar só pro tempo, parece que é a mesma coisa, mas na verdade não é. Porque as prostitutas que conseguem cobrar por esses períodos maiores, né? Elas na prática ganham mais. Mesmo que se a gente for contar, tipo assim, real minuto, né, fizer essa razão dê a mesma coisa. Porque uh, uma prostituta que faz R$ 100 a hora ganha R$ 100 num programa de uma hora. E a outra que cobra R$ 50 meia hora vai levar, sei lá, umas duas horas para conseguir ter dois programas de meia hora. Então tem uma certa questão. Não quer dizer que se ela cobra o mesmo preço por tempo, se ela faz menos tempo, ela vai conseguir a mesma quantidade de programas. Tem limites biológicos, enfim, tem questões logísticas que tornam isso impossível. Então, na verdade, embora a relação dinheiro-tempo seja a mesma, que cobra R$ 100 a hora ganha mais do que a que cobra R$ 50 meia hora. Mas enfim, a mais ralé aí vai cobrar R$ 50 meia hora. E ela já provavelmente, se a gente for pegar uma defensoria pública, né, em geral tem um critério de renda de 3 salários mínimos, né, quem recebe mais do que isso não pode ser atendido. E se a prostituta declarar toda a renda dela, mostrar lá o extrato bancário, e no extrato bancário tiver tudo que ela recebeu, né? Tipo, tudo que ela ganha nos programas, ela deposita antes de gastar, quando é pago em dinheiro, ou recebe no Pix, enfim. Se mostrar toda a renda dela, a prostituta mais rala provavelmente não passa no critério de renda da defensoria, aquele critério monetário. Tem defensoria. Não quer dizer que ela não possa ser atendida, existem outros tipos de hipossuficiência, como a hipossuficiência organizacional, né? Que visa proteger outros tipos de vulnerabilidade. Mas enfim, e é de fato, a prostituta, embora do ponto de vista monetário ela receba mais do que o operário, ela do ponto de vista mais geral é mais vulnerável do que o operário mesmo recebendo mais, né? Porque é uma atividade clandestina, né? Então tem diversas vulnerabilidades. Não é uma atividade criminosa propriamente dita, pelo menos não no Brasil, mas tem diversas vulnerabilidades envolvidas, né? Então é uma pessoa que é muito vulnerável e que talvez conseguisse atendimento na defensoria pública em virtude disso mesmo recebendo mais e tal. É,
Mas enfim, se a gente for pegar outros tipos de criminosos, eles também vão receber mais do que o operário comum. É, o estelionatário, ou ah, sei lá, o mais ralé do crime organizado, tipo assim, o moleque que puxa a pipa, ele sabe aquele moleque que vai sinalizar pro pessoal da facção que a polícia tá chegando e aí vai empinar a pipa. Então, essa galera também, tipo, todo mundo ali recebe uma determinada quantia que financeiramente, se for comparar com a classe operária, eles recebem mais. Se eles forem comparar, sei lá, com o menor aprendiz da mesma idade deles, que recebe que é meio salário mínimo, esses molequinhos que puxa pipa, oh, eles ganham mais. Então, na realidade, não é uma questão estritamente econômica, né? Uh, Quer dizer, é uma questão econômica, mas não é estritamente monetária. É a palavra correta, né? É estritamente econômico, mas é, não é estritamente monetário o problema do crime. E a gente observa isso, né? Essa camada degenerada, essa camada é, de vagabundos, de párias da sociedade, grande parte dela ela vive em condições estritamente financeiras melhores do que a do operariado. É, então não é uma questão de que o crime decorra da pobreza, né? Porque se fosse uma questão financeira, tipo assim, tem pouco dinheiro, se fosse uma coisa simples assim, não faria sentido, porque eles, grande parte deles ganha mais do que o operário. É, tem outros tipos de tese também, como das subculturas criminais, né? Que vai atribuir a que existem subculturas, né? Em que o crime é valorizado. Então, uh, as pessoas vão valorizar quem comete crimes, então vão fazer músicas glorificando crimes, e aí você vai chegar na conclusão de que, por exemplo, aqueles funks que endeusam o crime são a causa do crime, por exemplo, são parte da causa do crime, porque existe uma subcultura ali em que o menino é criado e vê os traficantes como heróis, enfim, e aí ele vai se tornar criminoso por causa disso. Mas é uma tese meio incompleta, né? Porque uh, de onde que vem essa subcultura, né? Tipo assim, a cultura vem do nada. Porque aí você explicou uma causalidade entre o crime e a cultura. Mas e de onde vem essa cultura, né? Quais que são, qual que é o substrato material dessa cultura? Porque se você falar somente em cultura, você não tem materialidade nisso, não é uma coisa que você não é uma coisa palpável, né? E que possa ser estudado, não é uma coisa que dê para você considerar plenamente uh, compatíveis com uma metodologia científica, né? Porque é vazio de matéria. Você é difícil falar nessas questões imateriais. Você precisa saber em que condições materiais essa cultura está assentada, né? Então, na verdade, a explicação das subculturas criminais não é uma explicação. Outra coisa que precisa ser mencionada aqui, que na verdade eu deveria ter começado a discussão colocando isso, é que também dizer que o crime vem do mal, né? Por exemplo, pessoas que são más, o crime vem porque certas pessoas são más e cometem crimes, por exemplo. É, é manifestamente uma tese antirracional. Por quê? Porque é similar ao pensamento assim de um aparecimento espontâneo, né? Por exemplo, o Pasteur, né? O
Louis Pasteur, sei lá como pronuncia o nome do cara. Foi ele que comprovou a existência dos micro-organismos, né? E inclusive criou o método da pasteurização. Ele mostrou que os micro-organismos não surgiam do aparecimento espontâneo, né? Que até então as pessoas achavam que, pô, tem ali um fungo, uma barata, um rato, que surge nos armazéns, na produção. Isso aí surge do nada, brotou, apareceu. É, então, vamos supor que apareça mofos na sua produção de pães. Não é que você tem um problema na produção que faz com que os pães mofem, que deva ser corrigido. Porque os mofos aparecem do nada, é aparecimento espontâneo, né? Então, uh, uh, o que você faz diante disso? Você vai lá e joga fora os pães que estão mofados. Ou então, na sua produção, no seu armazém tem baratas, ratos. Você não vai tomar medidas para que é, evite, diminua a quantidade de baratas e ratos, assim, tomando procedimentos de higiene, procedimentos sanitários adequados. O antirracional vai dizer que como os ratos e as baratas aparecem do nada, você tem que matar os ratos e as baratas, porque eles surgem do nada. Como é que você vai impedir uma coisa surja do nada, né? Isso é o antirracional, é o anti-intelectual da coisa. Tipo assim, apareci de manhã, acordei de manhã e minha perna tá roxa, inteira, roxa. Você pensa, hum, deu um aparecimento espontâneo de um roxo na minha perna. Acho que não preciso procurar um médico, né? Total, as coisas surgem por aparecimento espontâneo, né? Não preciso de um médico para explicar qual que é a causa desse negócio roxo para me dar um remédio que trata essa causa, né? Desse problema. Porque surgindo do nada, o que você vai fazer? Arranca a perna, né? Então, assim, é antirracional. Você se negar. Veja bem, você tem um determinado problema, ratos, baratas, mofos na produção, e você se recusa a pensar em quais que são as causas para esses problemas aparecerem na sua produção, e você simplesmente toma como tese o aparecimento espontâneo. É você se negando a procurar causas para os problemas que aparecem. E a criminalidade é justamente isso. Se trata disso. É o pessoal querendo achar que o crime surge do nada. É aparecimento espontâneo. É porque o cara é mau. Então é uma imanência, né? As pessoas, o cara nasceu mal, ele se torna mal. O que garante isso é aleatório. Porque tem gente que é pobre comete crime, e tem gente que é pobre que não comete crime. Fazem esse tipo de argumento, né? Principalmente porque a tese de que quem é da criminalidade decorrente da pobreza também é uma tese furada. Daí eles vão pegar essas teses furadas e vão negar todas porque elas são furadas, mas aí, ao invés de procurar as verdadeiras causas, eles vão dizer: não, é porque não tem causa, surge do nada. É tipo assim, a antirracionalidade por excelência. Então, assim, se você quiser se debruçar sobre as causas, você não pode abraçar essa tese, porque se você quiser ser um cara racional que quer resolver o problema, você não pode abraçar a tese de que os problemas aparecem do nada. Você precisa estudar as causas dos problemas para resolvê-los. Isso é bastante lógico. É bastante lógico, não bastante ilógico. Tá, bom. Então, eu falei aqui sobre a tese dos esquerdistas de que a pobreza que causa criminalidade. E aí eu mostrei que grande parte do proletariado ganha mais do que do próprio operariado, embora esteja em condições notadamente mais vulneráveis, né? Sobre a questão das subculturas criminais, eu falei de como que a cultura é uma coisa
imaterial, né? Então, se você quisesse fazer um procedimento que seja científico, você tem que estar assentado na matéria. Então, você precisaria explicar sobre que bases materiais essa cultura está assentada. E bom, existem outras causas que costumam aparecer aí, né? O Cesare Lombroso, né? Ele criou a frenologia, dizer que dependendo do formato do seu crânio, aí você vai cometer crime. Só que assim, aí já é um meio na doida, assim, porque aí você vai ver o cara que tem os formatos do crânio que ele falou e não tem correspondência nenhuma, assim, tipo, é meio. Eu achei que era por causa do caso X, e aí não era. Não tem muito o que dizer sobre a frenologia. Não se sustenta estatisticamente, assim. A sustentação do Cesare Lombroso eram os pacientes dele, um 2, 3, 4, sabe? Tipo assim, casos específicos, anedóticos, eu sustento a tese da frenologia. Lógico que você não pode fazer ciência com isso. Mas pelo menos ele já é melhor do que o pessoal do aparecimento espontâneo da criminalidade, né? E quem adota a tese então do livre-arbítrio, do quer dizer, as pessoas são más, elas escolhem ser más, qualquer tese como essa nesse sentido é pior, né? Cientificamente falando, do que o Lombroso. Até o Lombroso tentou fazer alguma ciência. Que outras teses da cultura, da biologia, né, nesse caso? Tem o determinismo de meio, por exemplo, que aí já é uma tese um pouquinho mais forte do determinismo de meio. Quer dizer que o cara se torna um criminoso por causa do meio que ele tá. E aí engloba há diversos aspectos desse meio, da pobreza, da cultura. Não é uma coisa simplesmente da cultura ou simplesmente da pobreza humana. É um pouco mais multifatorial, mas ao mesmo tempo é um tanto inespecífico. Ele não consegue explicar muito bem essa como que é constituído esse meio, né? De onde que ele vem, onde que ele está situado, e de que forma esse meio condiciona as pessoas a agirem dessa forma. Mas o que ele observa corretamente é que ele vê o meio e vê que as pessoas se comportam de acordo com esse meio. Ele não consegue descrever como que as pessoas desse meio chegam até aquele comportamento. Embora haja tentativas, isso não é feito de forma consistente. E da mesma maneira, por que esse meio é assim, né? Por que, sei lá, pegar um cortiço na vida, por que o cortiço é o cortiço? Por que tem tanta gente morando ali daquele jeito meio animalesco, né? Então o determinismo de meio ele consegue mostrar. Então, por exemplo, se eu tenho um cara que vive numa favela, né, que é onde predomina crimes, né, onde tem facções criminosas, por exemplo, onde o Estado não aparece muito, onde o meio vai condicioná-lo a ter um comportamento criminoso, porque ele condiciona as pessoas que estão ali a se comportarem dessa maneira. Você vai ver que lá tem, sei lá, um tráfico de drogas, você vai em outro bairro que é de classe média, não tem uma facção de caranda de fuzil, tá ligado? Mas muitas vezes você vai ter o cara que vende drogas, mas ele não anda com fuzil, né? E aí entra uma outra tese também, que é justamente sobre a criminalização. E ele lança tem uma tese que lança o foco do crime sobre a criminalização em si. Quer dizer, o crime vem de onde as pessoas querem que seja crime. Então, tipo, onde há um interesse político, né, um interesse de poder, né,
de quem tem maior poder de que algo seja crime, aquilo vai se tornar crime. Então, condutas que em dado momento não eram crime, elas passam a ser crime porque interessa a alguém. Enquanto outras condutas que muitas vezes são mais lesivas ou menos lesivas não são consideradas crime e os poderosos praticam. Então, aqui lança já é uma tese aí uh, que é um pouquinho superior, né? Uma tese que lança a mão da, da questão que a criminalização não é uma coisa que aparece na sociedade por si só, é uma coisa que é um processo, né? Então você tem dinâmicas de poder que fazem com que determinadas condutas sejam criminalizadas e outras não, e que é uma coisa de num certo sentido até arbitrário, né? Qual que é, qual que é o problema dessa tese, né? Uh, Primeiro, ela não consegue descrever como que esse poder existe, de onde ele vem, como ele se reproduz, né? Então você não tem uma descrição estrutural desse poder de criminalização. Uh, É simplesmente que ele é poderoso, então ele consegue criminalizar as coisas. Então, tipo assim, você cai na mesma limitação, né? De não explicar a produção e reprodução é, desse poder de criminalização. De onde que isso vem? É, tudo bem, são os mais ricos, né? Como que eles são ricos? Como que eles chegaram ali? E qual que é o interesse, mais especificamente, qual que é o interesse, né, desses mais ricos, por exemplo, desses mais poderosos, desses empresários, dessas corporações, que determinada coisa seja crime? Aquilo que interessa os interesses que atende aos interesses comerciais dela, tudo bem. Mas como? Né? Não, isso não é muito bem explicado. O que a gente tem, na verdade, e aí a tese que é a tese científica, que é a tese marxista sobre os crimes, ela contempla um pouquinho de grande parte dessas teses. Ela explica essas teses e as correlações que essas teses encontram, mas de uma forma muito mais bem elaborada, né? Muito mais estrutural, que consegue estabelecer o modo como essa criminalidade aparece, como que ela se mantém, né? E como que a própria criminalização acontece, como que ela permanece, né? Quais são os meios para que isso aconteça. E é o seguinte, a maior parte da sociedade capitalista, ela né, composta por operários, eles vivem com um mínimo existencial, né? Então, eles recebem o mínimo que eles precisam para não bater as botas, assim, não se acabar, né? E o salário, né? E nesse sentido, o salário mínimo, ele contempla esse mínimo existencial, né? Ele é digamos assim, esse mínimo existencial é uma essência, e enquanto o salário seria a forma como essa essência se manifesta na realidade. E para que as pessoas continuem trabalhando nessas condições, né, assim, de trabalhar no desespero para não morrer de fome, então elas precisam estar numa posição desfavorável de negociação para que elas fiquem com o mínimo. E claro, você precisa disso porque na hora de você extrair a mais-valia, né, a sua mais-valia é maior, e o que leva a, em certo sentido, que o lucro seja maior, né? E aí você entende o lucro como essa forma fenomênica da mais-valia, como se manifesta na realidade, como nas suas
em todos os seus acidentes e particularidades, né, da manifestação material dessa mais-valia, né, então o lucro, é, ele, ele depende que esse salário seja baixo, né, ele esteja lá embaixo para que o lucro seja em cima, porque é justamente daí que se a gente for ver as essências, né, o que está por trás disso, a essência é que a questão da distribuição do valor, né, porque o trabalho produz um valor X, é, então você tem um capital inicial, né, que não é a banda, mas que é investido na produção. Aí você soma ele com o trabalho e que vai produzir uma mercadoria, e a mercadoria leva a um capital maior do que aquele capital inicial, né? Então, você tem um sobreproduto aí, um valor que está a mais do que o capital inicial. Isso é o valor que é produzido pelo trabalho, né? E desse valor, parte dele, né? Do valor que é produzido pelo trabalho, parte dele volta para o trabalhador na forma de salário, que é o mínimo que ele precisa para existir. Mas, tendo pagado isso, para que o patrão tenha mais lucro, ele precisa reduzir esse valor até o mínimo para que ele fique com uma parcela maior, né? Porque o operário, né, ele produz mais do que ele mesmo consome. Então, existe um valor maior do que ele mesmo consome. Então, é isso que vai garantir que possa existir lucro, né? Isso não é diretamente, essa mais-valia não é diretamente o lucro, né? Passa por outros processos, outros gastos e outras coisas que são próprias da manifestação material da coisa. Então, você tem variações, né, oscilações que vêm da materialidade. Por exemplo, uma oferta e demanda pode alterar o lucro naquele caso, a taxa de lucro naquele caso, deixá-la maior do que o valor produzido, menor do que o valor produzido. Mas o fato é que vai tender a esse o lucro vai tender a essa mais-valia. E onde que eu quero chegar com isso? Para garantir que essa estrutura seja possível, que a pessoa esteja desesperado bastante para trabalhar, recebendo o mínimo para ela existir e assim permitir que os lucros sejam maiores, porque aí se acumule mais valor, que vai ser convertido em mais capital, então que se acumule mais capital, você precisa de um exército de reserva, né? Um exército industrial de reserva. Você precisa de pessoas que estejam fora da economia produtiva, mas prontas para entrar na economia produtiva, para que consiga pressionar esse trabalhador a extrair o máximo do valor dele, né? Então se criam diversas uma escassez, inclusive artificial, né, de postos de trabalho, enfim, para que esse exército de reserva se mantenha. Isso é uma condição existencial até para o capitalismo. Precisa ter, mesmo as condições de pleno emprego, sabe, países que têm pleno emprego, o pleno emprego tem uma certa taxa de desemprego que é muito necessária para a existência do capitalismo, um exército de reserva, né? Esse exército de reserva, né, então você tem uma parcela da população que vai ficar fora da economia produtiva, e precisa ficar fora para que a economia produtiva funcione, né? Então, para que eu possa ter a produção e acumulação de capital, preciso que essas pessoas fiquem fora da produção. Só que o que acontece? A produção, ela é
ela gera uma superestrutura, um conjunto de leis, de normas, né, para que ela continue existindo. É importante para a produção, porque você tem muitas pessoas dentro de uma mesma fábrica, de uma mesma corporação, de um mesmo de uma mesma unidade produtiva, e elas precisam ter um comportamento específico entre si, tem uma relação com o tempo muito contado, o tratamento muito entre as partes muito bem rígido, né, uma hierarquia clara. Então, se alguém se destoa disso, é repreendido, advertido, punido, pode ser expulso e aí trocado por um que está no exército de reserva, né? Então ela recebe um adestramento assim para que ela se comporte de uma forma, digamos assim, socialmente aceitável, que é a forma que seja possível a produção. Então as pessoas vão atender o conjunto normativo daquela sociedade na medida que elas estão na estrutura produtiva, né? A estrutura produtiva condiciona a pessoa a estar dentro dessas normas para que a própria produção possa funcionar. Então ela condiciona o operário a estar dentro dessas regras, digamos assim. Então o operário é alguém que é por natureza mais dócil, né? Porque ele está dentro desse conjunto normativo. Esse conjunto normativo, por essência, inclusive o ordenamento jurídico, por essência, ele vem dessas relações sociais de produção, né? Entre o patrão e o operário, entre a burguesia e o operariado. Essas normas do ordenamento jurídico, e aí vem a ideia de criminalização, elas surgem por causa dessas relações. O ordenamento jurídico, embora ele possa, parte dele, de forma praticamente natimorta, tente regrar as relações no lumpenproletariado, por exemplo, e não é essa a essência dele. Não é para isso que o ordenamento jurídico serve. Não é pelo lumpenproletariado que o ordenamento jurídico foi criado. O ordenamento jurídico vem dessas relações de produção. E ele funciona dentro desse contexto das relações de produção. Ele não funciona para o resto. Porque o resto dessas pessoas que são excluídas da economia produtiva e que são excluídas justamente para que a economia produtiva funcione, porque ela precisa ter esses excluídos para a própria estrutura funcionar. Então, essas pessoas elas não funcionam para que elas existam como elas existem, elas não precisam dessas regras. Essas regras valem para a produção, elas estão fora da produção, então elas estão fora dessas regras. Na realidade, elas não dependem dessas regras para viver, elas não dependem dessa regra para exercer a atividade que elas exercem para sobreviver. Que é uma atividade que, em geral, vai ser uma atividade improdutiva, né? Ou uma atividade independente. É uma coisa anárquica. Sei lá, o pipoqueiro. O que ele precisa, quais são as normas que ele precisa para vender pipoca. Ele precisa que a pessoa pague e ele precisa produzir a pipoca com algum grau de qualidade para que as pessoas vão comprar e que não provoque mal nas pessoas, porque senão as pessoas vão vir cobrar ele e que ele não seja roubado, que não peguem o carrinho dele, o dinheiro dele. Mas quem que vai garantir tudo isso? Porque se alguém rouba o pipoqueiro chama a polícia, é capaz da polícia apreender o carro de pipoca do pipoqueiro. Porque, na verdade, a polícia não foi feita para proteger o pequeno negócio, o micro negócio do pipoqueiro. A polícia não tem essa finalidade. Então, na verdade, o ordenamento jurídico ele não protege o pipoqueiro, não o alcança. Na verdade, a ideia de que o ordenamento jurídico alcança o pipoqueiro é ilusória. O pipoqueiro ele vive numa condição de anarquia, praticamente. Em última instância, o que garante que ele não seja roubado é a força pura e simples, e não é a força do Estado, né? Uma força de autotutela, né? Uma coisa de ele mesmo. Às vezes ele vai pedir pro tráfico, né? Para que ele não seja roubado.
Aí as pessoas confundem que o tráfico seja um estado paralelo, mas na realidade você vai ver o tráfico ele controla uma, duas, três ruas. Aí na rua de cima é outra facção, e na outra rua é outra facção. Não é que nem o estado que opera em todo o país, né? As facções operam em espacinhos muito pequenininhos. E mesmo grandes facções, ah não, o PCC controla o estado de São Paulo inteiro. O PCC não é uma organização tão centralizada quanto as pessoas imaginam. Né? Ele tem determinadas regras, mas sei lá, se o dono de um morro que é do PCC ele não segue essas regras, ah, é, ah, não tem tantos mecanismos assim quanto as pessoas imaginam pro digamos assim, para o alto comando do PCC, para as torres do PCC, os chefões, impedirem que ele descumpra essas regras. Porque não tem um controle de qualidade. Você vai num lugar comprar um beck do PCC que vai vir com bosta de vaca e o outro vai vir sem bosta de vaca, né, na rua do lado. Não tem um controle de qualidade. As pessoas. Não é uma franquia, não é um McDonald's, entendeu? Ah, não tem o mesmo tipo de controle rigoroso que uma empresa capitalista normal, né? Total uma. É, tem certas semelhanças com o funcionamento empresarial, mas é uma estrutura que está a par da sociedade, né? A parte da sociedade. É uma estrutura que está fora da estrutura produtiva, enfim, é um pequeno ecossistema, assim, é, que tem um funcionamento bastante primitivo do ponto de vista capitalista, né? Se for usar as palavras corretas. Eles não têm a mesma capacidade de uma empresa de centralização. Então, não é como se fosse um estado paralelo. Talvez o tráfico possa proteger o pipoqueiro se o pipoqueiro estiver numa rua X e pagar pedágio, por exemplo. Mas se estiver na rua Y, mesmo que pague pedágio, talvez não aconteça nada, né? Eles não consigam ajudar o pipoqueiro. Enfim, o ponto aqui é que essas figuras que estão fora da estrutura produtiva, elas não estão dentro de uma realidade de normas, de regramento, de adestramento para que elas sejam dóceis como o operariado, né? Que faz com que elas não sejam agressivas. Essas estruturas, não, essas figuras aí do lumpen proletariado, elas são e que vêm dessa parte da população que foi excluída da economia produtiva, é, eles vivem em total anarquia. Não tem um conjunto normativo que regre como eles se comportam. E esse é o ponto que faz com que os crimes aconteçam. É que não na prática, embora a lei possa dizer não, todos os cidadãos que aqui nasceram, blá blá blá, na prática esse ordenamento jurídico é um ordenamento jurídico que emana da estrutura produtiva da sociedade. Ela não consegue alcançar a estrutura improdutiva por definição, entende? Pelo próprio funcionamento da sociedade, né? O conjunto normativo ele incide a partir desse lugar que ele mesmo emana, né? Ele não tem uma capacidade de alcançar esses outros setores que eles são fora da economia produtiva, uma anarquia, né? Na verdade, a prostituição, o tráfico, o pipoqueiro, o estelionatário, outras formas, o mendigo vagabundo, enfim, eles não dependem de um conjunto normativo esse tão rigoroso, tão bem estabelecido quanto o ordenamento jurídico para funcionar. O que você precisa é desse regramento para você fazer a produção, entende? Você precisa para
operário ele precisa ter hora de entrar, de sair específico, ele precisa se comportar de uma determinada maneira, ele precisa seguir a hierarquia, ele precisa é, cada coisa ele precisa fazer do jeito certo. O lumpen proletário não. O lumpen proletariado é anárquico, não tem regras. E quando você não tem essas regras que sejam centralizadas, que emanem da economia produtiva, qualquer coisa é possível, né? Porque não tem uma estrutura que puxe as pessoas a se compor e que condicione as pessoas a se comportarem de uma determinada maneira. Elas podem ser induzidas pela situação delas a se comportar de maneira agressiva ou de forma dócil. É uma coisa que é imprevisível como que vai ser, o que vai acontecer com o proletariado, porque finalmente, justamente fora da economia produtiva, vigora uma quase anarquia, se a gente comparar com a complexidade normativa dentro da economia produtiva com o que está fora. Assim, não tem comparação. É como se quem está fora vivesse na total anarquia. E esse é o problema. Daí que vem os crimes. E aí vai aparecer o direitista dizendo: nossa, problemas sociais fazendo o cara traficante estuprar uma menina de 6 anos. Só que assim, uh, não é uma questão do traficante ser pobre para ele fazer isso. Ele faz isso porque ele não foi adestrado pela sociedade a se comportar que nem um ser humano normal, né? Porque isso acontece na economia produtiva. Ele nasceu fora da economia produtiva, então ele não está sujeito ao mesmo tipo de normas. Ele vive numa espécie de mundo paralelo, um mundo do lumpen. E não é um mundo cultural, é um mundo material, é um mundo de quem está excluído da produção. Então, você vê como é que é raso dizer que é porque o cara é pobre. Pode não ser pobre, mas se ele está fora da economia produtiva, ele está dentro de um cenário de anarquia. E esse é o ponto. Esse é o ponto de todas as coisas, não? É daí que vem esse meio que condiciona as pessoas a se comportarem como animais, né? Como se observa no determinismo geográfico, né? As pessoas se comportam como animais em determinados meios porque aquilo ali, né, o lumpen proletariado se comporta dessa maneira porque ele está fora da economia produtiva. Da mesma forma, as pessoas, a pobreza tem essa correlação com que não é uma causalidade, né, com a criminalidade, porque onde você tem a pobreza, você tem o capitalismo, você tem o exército de reserva, você tem o lumpen proletariado. E onde tem lumpen proletariado, geralmente tem pobreza também, né? Então aparece essa correlação, que não é uma correlação de causa. Então, na verdade, você. E também aqui a criminalização. O que é crime? É roubar o pipoqueiro? Não. Crime é você prejudicar a produção. E você pode até ter tipificações no ordenamento jurídico, né, escritos na Constituição, no Código Penal, em diverso. Mas isso daí para ser aplicado fora da economia produtiva é morto, não serve para nada. Que os meios para que esses direitos, né, essas regras sejam aplicadas, não funcionam para o lumpen proletariado. E as subculturas criminais também elas surgem assim, né? Elas surgem num contexto de anarquia, né? Num contexto de falta de normas, que você vai encontrar daí determinadas subculturas que buscam, que vão tentar explicar essa falta de normas, vão tentar criar costumes novos, né, para regrar coisas, só que lógico, é uma coisa meio anárquica, não quer dizer que esses costumes que eles vão estabelecer sejam uma coisa
uma coisa normal, vai ser uma muito podem muito bem ser o crime, né? Pode muito bem ser algo normal ali. É ser criminoso, é matar os outros, é estuprar, sei lá, é ir no baile, enfim. E aí você vai ter uma subcultura é, criminal, mas que não surge a partir de si, surge justamente desse setor improdutivo da sociedade, que ele é excluído da produção. É, então acho que é isso, era essa explanação que eu queria fazer por agora. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Subculturas, a tese do esquerdista, né? O Lenin diz muito bem que esquerdismo é a doença infantil do comunismo, né? Essa tese esquerdista é muito ruim. Já falei sobre subculturas, já falei sobre a tese do Lombroso, já falei sobre criminalização, sobre determinismo de meio. Então, o que que falta? Deixa alguma coisa de fora? Não, acho que não. Acho que foi tudo. É... Então era isso.